Nós vamos começar hoje deitados. Podem se deitar. E deitando, você já percebe o seu corpo. E já vamos começar movimentando o corpo. Prestando atenção nas mãos, mexendo com as mãos, abrindo e fechando. Movimentando os pés. Levando os braços lá para trás, espreguiçando, fazendo os movimentos que desejar com o corpo. Fazendo com que seja um espreguiçar prazeroso. Você vai percebendo o toque do seu corpo com o chão, vai percebendo como sente as articulações, os músculos. Continue fazendo os movimentos e depois vai voltando os braços e fique por alguns instantes após o movimento, observando novamente o seu corpo agora imóvel. E agora, flexione uma perna, flexione outra perna. Traga os joelhos para o peito. E faça um balanço com as pernas de um lado para o outro. Percebendo o toque das coxas com o abdômen, percebendo o toque das costas com o chão. E vai parando devagar com os movimentos e se observando agora imóvel. Toque do corpo com o chão, toque das coxas contra o abdômen, cabeça, chão. E leve a atenção para os seus pés agora. Flexione e estenda os pés. Aponte os dedos dos pés lá para frente. E depois aponte os dedos dos pés para a sua cabeça. Com os pés segurando ainda as pernas, movimente somente os pés, flexionando e estendendo. O máximo da flexão, o máximo da extensão. Perceba como sente a articulação da tornozelo, como percebe as panturrilhas e relaxe. Agora faça círculos com os dois pés para a direita, perceba se tem alguns estalos. Faça círculos bem amplos, sem tensionar o pescoço, sem tensionar os ombros. A respiração continua fluindo livremente. Faça círculos agora com os dois pés para a esquerda. Perceba se muda alguma coisa. Faça círculos bem amplos. E relaxe. Continue segurando as pernas. Relaxe bem a articulação das coxas com o quadril. Relaxe a articulação dos tornozelos. E agora vamos continuar trabalhando com os tornozelos, virando a sola dos pés uma para o outro e depois para fora, fazendo um movimento lateral com os pés, para dentro e para fora. Só os pés, os joelhos ficam parados. Tente movimentar somente os pés, virando a sola dos pés para fora, virando a sola dos pés para dentro. É um movimento diferente. Trabalhando com os tornozelos. E agora, pare com os movimentos. Relaxe.
Relaxa os pés, relaxa os tornozelos, panturrilhas. Sinta o toque das costas com o chão. E agora as mãos vão segurar os joelhos. Agora, quando os joelhos se aproximar, você vai com as duas mãos, cada mão segura o respectivo joelho, aproximando os joelhos do peito, solte o ar. Afastando os joelhos do peito, inspire. Isso, então afastando do peito, inspire. Aproximando os joelhos do peito, expire. E esses movimentos sinalizam o ritmo da sua respiração. Deixe que os movimentos acompanhem a sua respiração. Inspirando, os joelhos se afastam. Expirando, os joelhos se aproximam. Fazendo com que as respirações sejam agradáveis. E vai parando com os movimentos, deixe a respiração livre, continue com os joelhos próximos ao peito, acomode as costas, acomode o quadril, solte a cabeça. Agora os braços passam entre as pernas e cada mão segura o respectivo dedão do pé. Acomode o quadril. E agora, aos poucos, sem pressa, comece a elevar os pés lá para o alto, dentro do seu limite. Acomode bem as costas, o quadril. Observe as costas, observe as escápulas. Respire. O quanto você pode elevar os pés. Volte devagar e abrace as pernas. Abraçando as pernas, faça um balanço gentil de um lado para o outro. Relaxe bem as costas. Deixe a respiração livre. Se tiver tudo bem, vamos repetir. Passando os braços entre as pernas, cada mão segura o respectivo dedão do pé. Acomode as costas, o quadril e aos poucos, no seu limite, vai elevando os pés lá para o alto. Respirando. Observe o apoio das costas. Respire. Volte devagar. Continue segurando os pés, os dedões dos pés. Observe as costas, o quadril. Deixe que os joelhos fiquem afastados e você vai acomodando cada vez mais as suas costas, o quadril, as escápulas, isso. E aos poucos agora, deixe que os pés, mesmo afastados, vai estendendo as pernas lateralmente. Isso. Como sente a parte interna das coxas? Se a cabeça está bem apoiada? Não precisa super estender as pernas. Se observe na postura. Volte devagar. Solte os pés, leve os pés até o chão, joelhos para o alto e acomode bem as costas, acomode o quadril. Perceba as partes que tocam o chão e as que não tocam.
Relaxe a região entre as escápulas, relaxe a região lombar. Sinta o toque dos pés com o chão, os braços ao lado do corpo. Contraia o assoalho pélvico e eleve o quadril para o alto até formar uma linha joelho, quadril e ombros. Continue, se possível, contraindo assoalho pélvico, contraindo glúteos. Acomode a cabeça, o pescoço. Respire. Relaxa o assoalho pélvico. Volte devagar as costas. Escorregue os calcanhares, estenda as pernas, solte o corpo. Relaxe a região glútea. Relaxe a região lombar. Os ombros, solte o peso da cabeça. Afaste as pernas, deixe os braços ao lado do corpo. Deixe que os pés tombem para os lados. O pé direito vai tombar para a direita, o pé esquerdo para a esquerda. As pernas ficam estendidas. O corpo bem apoiado no chão. Leve a atenção para a região do seu assoalho pélvico. E veja se é possível contrair e relaxar o assoalho pélvico, Ashvini Mudra. Contraia e relaxe. Contraia e relaxe. Contraia, 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 relaxe. Relaxe e observe os músculos que você trabalhou, essa musculatura interna. Solte o peso do corpo no chão. As pernas afastadas, estendidas. Veja se é possível agora que os dedos dos pés apontem para dentro. Então, a gente está trabalhando com a articulação da coxa com o quadril, virando os pés para dentro, as pernas afastadas, estendidas, os pés voltados para dentro e mantenha, se possível, os braços afastados do corpo, apoiados no chão. Leve atenção para a região do assoalho pélvico e, novamente, contraia e relaxe o assoalho pélvico. Ashvini Mudra. Contraia e relaxe. Contraia e relaxe. Contraia, 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 relaxe o assoalho pélvico. Relaxe os pés, relaxe as pernas. Observe os músculos que você trabalhou. Solte o peso do corpo no chão. Aproxime as pernas e os pés. Deixe que as pernas fiquem unidas e estendidas. Flexione a perna direita, levando o pé direito sobre o joelho esquerdo. A mão esquerda gentilmente puxa o joelho direito em direção ao chão. Você
Procura manter o ombro direito apoiado no chão, o braço direito aberto. E sinta esse alongamento suave. Aos poucos você vai relaxando, se acomodando na postura. Observando o alongamento que acontece na região da costela. Observando a sua coluna. Tirando o esforço desnecessário. Inspirando mais profundo. Até onde sente a expansão quando você inspira profundo. E depois vai soltando devagar, relaxando a musculatura. Inspire mais profundo. Deixe a respiração livre. Volte devagar o joelho direito. Estenda a perna direita. Flexione agora a perna esquerda, levando o pé esquerdo sobre o joelho direito. E a mão direita gentilmente puxa o joelho esquerdo em direção ao chão. Se for possível, mantenha o ombro esquerdo tocando o chão. E vai se acomodando na postura, sentindo o alongamento suave na região da costela, na região lombar. Percebendo o trabalho que é feito, percebendo a sua coluna. Então, inspirando mais profundo, sentindo a expansão interna, soltando o ar, relaxando. E gentilmente voltando o joelho esquerdo, deixando os pés no chão, joelhos para o alto, sentindo o toque do quadril com o chão, acomodando o quadril. Leve atenção para a região do seu abdômen. Contrai o abdômen, aproximando a região lombar do chão. E relaxe. Soltando o ar, aproxime a região lombar do chão enquanto contrai o abdômen. Depois solte o ar devagar, relaxe o abdômen. E relaxe atrás da cintura. Inspire, soltando o ar, vai aproximando a região lombar do chão, contraindo o abdômen. E relaxe. Se tiver tudo bem, continue então com o exercício. Inspire. Contraindo o abdômen, aproxime a região lombar do chão, soltando o ar no seu ritmo, relaxe o abdômen, afaste a região lombar do chão. Quando o ar entra, você relaxa a pressão do abdômen e da região lombar contra o chão. Enquanto o ar sai, você vai contraindo o abdômen e vai aproximando a região lombar do chão. Continue fazendo isso, mas observando também a expansão das costelas. Quando inspira. Isso, excelente.
Veja se é possível agora, quando você inspira, segurar o ar nos pulmões um pouco, por alguns instantes, dentro do seu conforto. Quando quiser soltar o ar no seu ritmo, vai soltando o ar devagar, aproximando a região lombar do chão, contraindo o abdômen. Quando quiser inspirar, expande as costelas, segura o ar por alguns instantes e depois deixa a respiração livre. Deixe a respiração livre, observe o efeito do que você fez. E vamos fazer o Dhyana deitados, com os braços ao lado do corpo, inspirando profundo. E vai tirando o ar, enquanto tira o ar, contrai o abdômen, aproxima as vértebras lombares do chão. Sem deixar o ar entrar, leve os braços para trás, expanda as costelas, mantenha a região lombar próxima do chão, leve os braços mais para trás, segurando o ar. Quando quiser respirar, volte os braços e respire, sem sentir urgência em respirar. Cada um sabe a hora de voltar. Quando voltar, deixa a respiração livre, observa o efeito do que você fez. Mais uma vez, inspire profundo com os braços ao lado do corpo. Tire todo o ar. Enquanto o ar sai, você aproxima as vértebras lombares do chão, contraindo o abdômen. Sem deixar o ar entrar, leve os braços para trás, mantendo as vértebras lombares tocando o chão, expandindo as costelas, levando os braços lá para trás, relaxando o abdômen. Quando quiser respirar, respire, voltando os braços, observando o ritmo da sua respiração após o exercício. Deixe que o joelho direito tombe para a direita. Passe o pé direito por baixo da perna esquerda. Leve a mão direita embaixo da cabeça. Escorregue o tronco para o lado esquerdo, levando a mão esquerda em direção ao pé direito, alongando o lado direito do seu tronco, acomodando o quadril, acomodando a cabeça, o pescoço, sentindo o alongamento suave do lado direito do seu tronco, relaxando a perna direita, se observando na postura, observando o apoio das costas com o chão, acompanhando a sua respiração. Volte devagar o tronco, volte o braço direito, volte a perna direita. Sinta o toque do quadril com o chão, das costas, da cabeça. Deixe agora que o joelho esquerdo tombe para a esquerda. Passe o pé esquerdo por baixo da perna direita. Acomode a perna esquerda. Leve a mão esquerda embaixo da cabeça. Acomode a cabeça na mão. Escorregue o tronco para a direita. E a mão direita segura o pé esquerdo. Veja se o pescoço está bem acomodado. Perceba o toque das costas com o chão, do quadril. Perceba a sua respiração.
vai se envolvendo com a sua respiração. Voltando gentilmente o tronco para o centro, acomodando, voltando os pés no chão, os braços do lado do corpo. Volte a sentir o toque do quadril com o chão, das costas, da cabeça. Entrelace os dedos das mãos e leve as mãos embaixo da cabeça, apoie a cabeça nas mãos. Solte o peso da cabeça nas mãos. Aponte os cotovelos para o teto e gentilmente as mãos puxam a cabeça, levando o queixo em direção ao peito. Sinta o alongamento que acontece atrás do pescoço, na região da nuca, quem sabe entre as escápulas. Relaxando cada vez o pescoço, soltando cada vez mais a cabeça nas mãos. Gentilmente as mãos levam a cabeça em direção ao chão. Sem pressa, vai observando. As mãos levam a cabeça em direção ao chão. Quando a cabeça tocar o chão, solte as mãos, deixe os braços ao lado do corpo, cada um no seu tempo. Quando voltar, perceba se mudou alguma coisa. A percepção do toque da região das escápulas com o chão, do quadril. Vire gentilmente a cabeça de um lado para o outro, relaxando o pescoço, massageando o couro cabeludo. Cada um no seu ritmo. Pare devagar. Escorregue os calcanhares, estenda as pernas, solte o corpo no chão. Solte cada vez mais o corpo. Então, role o corpo e vire-se de bruços. Ao se virar de bruços, coloque os cotovelos no chão, se possível, se for confortável, deixe que os cotovelos fiquem próximos, embaixo dos ombros. As mãos seguram o queixo ou o rosto, os ombros ficam relaxados, as pernas afastadas. Os calcanhares tombam para dentro, os dedos dos pés para fora. E você solta entre as escápulas, atrás do pescoço, relaxa. Observe a sua respiração na região do abdômen. Sem interferir, só observar.
Então, gentilmente, solte a cabeça. Pode colocar uma mão sobre a outra, a testa sobre as mãos, ou como preferir. Relaxe na postura. Solte o peso do corpo no chão, relaxe a região do pescoço, entre as escápulas. E agora vamos unir as pernas, os pés. Vamos levar as mãos ao lado das costelas, a testa, o queixo no chão. Afastando os ombros das orelhas, aproximando as escápulas, virando a cabeça como quem olha para frente, sem a ajuda das mãos, elevando o tronco como quem olha lá para o alto, unindo os cotovelos, as escápulas. Volte devagar e relaxe. Solte imediatamente o corpo, relaxe as costas, esses músculos profundos que ficam ao lado da sua coluna, musculatura dorsal. E se tiver tudo bem, vamos repetir mais uma vez, ou você pode continuar descansando. Se não, leve novamente as mãos ao lado das costelas, a testa e o queixo no chão, as pernas e os pés unidos. Leve atenção para a região do seu assoalho pélvico, contrai a região do assoalho pélvico, vire a cabeça estendendo o pescoço, eleve o tronco, contraindo o assoalho pélvico, região glútea. Quando você quiser voltar, volte cada um no seu tempo. Quando quiser voltar, relaxe o assoalho pélvico e volte. Quando voltar, solte imediatamente o corpo, procure relaxar, soltar. Observe a sensação de poder soltar o corpo. Leve o quadril lá nos calcanhares. Continue descansando na posição da criança. Escolha a melhor posição para os braços, para a cabeça. As pernas próximas ou separadas. As mãos embaixo da cabeça, os cotovelos no chão, as mãos seguram o rosto.
Então vai levantando devagar. Ao levantar, estenda as pernas, sente-se com as pernas estendidas e unidas, se possível. Apoiando as mãos sobre os joelhos ou coxas, sentindo o toque dos iscos com o chão, deixando os ombros baixos, relaxados, a cabeça bem posicionada. Flexione a perna direita, deixando o pé direito ao lado do joelho esquerdo, mantendo os ombros baixos, coluna ereta. Deixe que a mão direita vá atrás das costas, bem próximo à sua coluna, na região do quadril, a mão direita, e o braço esquerdo abraça a perna direita, e você vai fazendo a torção a partir da base da sua coluna, levando o ombro direito lá para trás. Isso. Os ombros ficam relaxados, você observa a sua coluna ereta, observa a postura da sua posição da sua coluna e volta devagar o tronco. Voltando, estenda a perna direita, flexione a perna esquerda. Vamos repetir para o outro lado, primeiro crescendo com a coluna, deixando os ombros baixos. A mão direita continua segurando a perna esquerda e a mão esquerda vai lá para trás das costas. Os ombros baixos, comece a torcer a partir da base da sua coluna, levando o ombro esquerdo lá para trás agora. Isso. E aí você relaxa os músculos que estão sendo alongados, observa a sua coluna, respira. Volta devagar. Vamos flexionar as pernas, deixando os calcanhares tocando o chão, os dedos dos pés apontando para o teto. Eleve os braços, cresça, ganhando espaço entre as vértebras e a partir do seu quadril vai inclinando o tronco à frente, como quem leva o abdômen em direção às coxas. Isso. Afundando entre as escápulas, levando as mãos em direção aos pés, olhando para frente, abrindo o peito, se for possível. Isso. E aí, a partir da base da sua coluna, você começa a relaxar, arredondando lá embaixo, depois no meio das costas, depois no alto das costas, soltando a cabeça. E aí, com relaxamento, se for possível, você escorrega os calcanhares um pouco, se acomoda na postura. Contrai um pouco o abdômen, para que possa sentir um movimento respiratório nas costas, relaxando os músculos que estão sendo alongados. Voltando devagar. Mais uma vez apoiando as mãos sobre seus joelhos ou coxas. Se observando na postura ereta. Muito bem. Cruzando as pernas agora, cruza as pernas. Sinta o toque do quadril com o chão, observe a posição das pernas, perceba a sua coluna. Entrelaça os dedos das mãos na frente do peito e vai crescendo com as mãos lá para o teto, alongando, observando a sua coluna. Continue respirando, só observe a sua coluna, o toque do seu quadril com o chão. E devagar vai voltando os braços lateralmente ou pela frente. Os dedos tocam o chão ao lado do seu tronco, do seu quadril. E você eleva o braço esquerdo lateralmente
E sem tirar o quadril do chão, inclina o tronco para a direita. Não precisa inclinar muito, é só sentir que o braço está bem alongado, como quem espreguiça prazerosamente. Voltando devagar o tronco, voltando o braço, relaxando o ombro, elevando agora o braço direito, crescendo com o braço, inclinando sem tirar o quadril do chão, sentindo que alonga o braço direito. O braço esquerdo relaxado, o ombro esquerdo relaxado. E você volta devagar o tronco, depois volta o braço. Acomoda as mãos sobre os seus joelhos, relaxa os ombros, relaxa o pescoço e perceba a sua coluna. Será que você percebe que a sua coluna está confortavelmente ereta? Vire a cabeça para a esquerda devagar. Perceba até onde é confortável virar a cabeça. Perceba a sua respiração. Volte devagar a cabeça e vai levando a cabeça gentilmente para a direita até sentir onde é fácil virar. E aí você acomoda, relaxa o pescoço. Percebe a respiração. Volta devagar a cabeça. E vai levando o queixo lá para o alto. Alongando a frente do pescoço, sem pressionar atrás do pescoço. Os ombros ficam relaxados. A respiração flui. Volte devagar a cabeça, mantendo a coluna ereta, vai levando o queixo em direção ao peito, relaxando atrás do pescoço, até onde sente que alonga. É possível soltar a cabeça, relaxar os ombros. Voltando devagar a cabeça. E vamos nos deitar agora para o relaxamento. Deite-se. Escolha a melhor posição para relaxar-se, com as pernas estendidas ou flexionadas. Deixe que as pernas fiquem bem confortáveis, os pés, os braços. Será que é possível deixar que as mãos fiquem soltas? Os braços. Perceba um ponto de apoio na sua cabeça. E vai soltando o peso da cabeça nesse ponto de apoio. Com a cabeça bem apoiada, você relaxa os olhos. As pálpebras se tocam gentilmente. As têmporas relaxam. A testa. Entre as sobrancelhas. A região do maxilar relaxa. E os lábios se tocam gentilmente. Os dentes não se tocam. E a língua fica solta, relaxada na boca. Relaxando
a garganta e o pescoço, a parte de trás, as laterais, a frente do pescoço, relaxando o alto dos ombros, a região das escápulas, entre as escápulas, e também a região das costelas, a região do diafragma e do abdômen. As laterais do tronco, os músculos que ficam ao lado das costelas, da sua coluna. E a região lombar, a região glútea, as virilhas, o assoalho pélvico. Parte interna das coxas, atrás das coxas, atrás dos joelhos, dentro dos joelhos, as panturrilhas, os tornozelos, os pés, a sola dos pés e cada um dos dedos dos pés. Se envolvendo com as respirações. Como se a cada expiração pudesse relaxar ainda mais. Continue relaxando.
observe o toque do seu corpo com o chão, a temperatura do ambiente em que você está. Os sons ao seu redor, os aromas. Então comece a inspirar mais profundo. Voltando devagar do seu relaxamento, mexendo os dedos das mãos, as mãos, os dedos dos pés, os pés, virando a cabeça gentilmente de um lado para o outro, relaxando o pescoço. Levando os braços lá para trás, como quem espreguiça. Fazendo os movimentos que o corpo desejar. Quando quiser, o seu tempo, virando-se primeiro de lado. E depois, se sentando na postura de meditação. Acomodando bem as pernas. Percebendo o toque do quadril com o chão. Percebendo a extensão da sua coluna. Os ombros relaxados, os braços bem acomodados, a cabeça. Se percebendo na postura imóvel. Se percebendo na postura de meditação de forma estável, confortável e imóvel. Observando a sua imobilidade. E quando estamos imóveis, surge o movimento involuntário, o movimento da nossa respiração. Então você observa as partes do corpo que se movem e as que não se movem. Toda a atenção em você mesmo, esse é o objeto da nossa atenção. Por 2 minutos. As pernas não se movem, os braços, a cabeça. E quais as partes que se movem com a respiração? Você não interfere na respiração, você só observa.
Quando se distrair, volte a se observar. Então, passados 2 minutos, vamos voltando, levando os pés no chão, abraçando as pernas, soltando a cabeça à frente.